Bom, pessoal, vamos retomar então os trabalhos. Quero lembrar mais uma vez que esse nosso congresso Longevidade Expo Mais Fórum está sendo transmitido ao vivo pela internet e também pela Rede TV e a Rede Vida de televisão também. Nós vamos agora para o último painel do dia: longevidade, economia e mercado de trabalho, oportunidades e desafios para as empresas. Então, convidamos ao palco, aqui à frente, por favor, Dr. Eduardo Pastor, advogado, consultor jurídico da FEComércio, também Dr. Fábio Pina, economista da FEComércio, e o painel vai ser moderado por Paula Foster, ela é empreendedora, mãe, cofundadora do Catalista, startup que une curadoria e inteligência artificial para a educação continuada de adultos e longevos. Então, senhora Paula, por favor. Bom, voltando. Boa noite a todos, boa noite quem está em casa. A gente vai começar, vou começar aqui com os meus convidados, cada um se apresentando um pouco sobre o mercado, sobre as estatísticas, e depois a gente vai fazer uma troca aqui entre eles, tá bom? Então, Pinas, quer começar? Bom, boa noite a todos. Fábio Pina, sou assessor econômico da FEComércio. A minha preocupação maior é de entender não só a longevidade, mas os efeitos disso, a demográfica, né? São os efeitos demográficos e como isso influencia a própria economia. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos ter um país... Eu anotei alguns números aqui. Desde 2020, ontem, até 2040, o que vai acontecer com a população? Como é que a gente vai evoluir essa população? O IBGE tem dados sensacionais. E só para ter uma noção de dimensão, 2040 parece longe, mas nós estamos mais perto de 2040 do que estamos dando 2000. Só para a gente ter uma noção, a gente lembra, o 2000 foi ontem, vai chegar muito rapidamente. O que muda nesses próximos anos? Em primeiro lugar, 2030 talvez seja o ano é o limite do nosso chamado bônus demográfico, onde eu tenho a maior massa de pessoas em idade apta a trabalhar. Dali para frente, o Brasil cai o número de pessoas em idade para trabalho. E, ao mesmo tempo, eu começo a aumentar o número de pessoas que está saindo do mercado de trabalho, sem eu ter a mesma reposição nessa piscina de gente que está entrando no mercado de trabalho. Então, é um cenário oposto àquele da década de 60 e 70, quando o Brasil cresceu muito. O Brasil cresceu muito por muitos motivos, mas, em especial, porque eu tinha uma quantidade enorme de investimento físico e uma quantidade enorme de jovens entrando no mercado de trabalho. A gente não pode esquecer isso. Eu tinha capital humano e tinha capital físico sendo investido. Então, não houve milagre. O próprio ministro Delfim Neto fala que milagre é efeito sem causa, né? Tinha causa. Tinha investimento, tinha trabalho, tinha trabalhadores, e isso fez o país crescer. Nós estamos entrando num momento um pouco oposto. Estou aumentando o número de pessoas que está saindo do mercado de trabalho e reduzindo o número de pessoas que está entrando no mercado de trabalho. Isso traz vários problemas, mas eu não vou começar pelos problemas, vou começar pelas curiosidades, né, que eu acho relevantes. Em primeiro lugar, vamos ler uns números que eu não sei, decoro os números, mas eu vou ler alguns números. Nós vamos passar no Brasil, entre 2020, ontem, e 2040, nós tínhamos uma população de até 15 anos que 45 milhões vai virar 39 milhões. Nós vamos reduzir em 6 milhões de pessoas aqueles jovens, crianças e jovens que estão na escola. 6 milhões a menos de pessoas que vão ocupar cadeiras escolares. Entre 15 e 50 anos, vamos dizer que são esses jovens no mercado de trabalho, os mais ativos, todos teremos que ser ativos, mas nós vamos sair de 115 milhões para 105 milhões. Né? E, em compensação, a população de mais 50 vai sair de 56 milhões para 87 milhões. Ou seja, hoje eu tenho 60 milhões de pessoas a mais entre 15 e 34 anos do que eu tenho acima disso, acima de 50. Eu vou ter só 18 milhões de pessoas a mais. Quer dizer, o shift é gigantesco. O crescimento, se eu tenho hoje mais ou menos
56 milhões de pessoas acima de 50 anos, e eu vou passar a ter, como eu falei, 80, 90 milhões de pessoas. Então, a maior parte do Brasil estará numa faixa etária de mais de 50 anos. Como eu estava falando, quais são as curiosidades? Uma eu já falei, o que eu faço com as salas de aula? Né? São 6 milhões a menos de pessoas que estarão nas salas de aula. Claro, tem uma parte na faculdade, acima de 15, mas, de forma geral, nós estamos reduzindo a demanda por alguns tipos de serviço e aumentando a demanda por outros tipos de serviço. E bens também. Então, a primeira questão é, quais são os bens e serviços que a gente vai querer? Eu estava conversando, né? A gente estava conversando e falou assim, bom, essas salas de aula vão virar salas de aprendizado. Eu falei, nós vamos trocar o Jardim da Infância por uma sala de aula de fotografia, né? Alguma coisa assim. Até porque a gente vai ter que entender o que nós vamos fazer com um chamado resto de vida que dura 30 anos agora, né? A segunda coisa, quais são os produtos? Produto para jovem é de um jeito, produto para jovem adulto é de outro, produto para o pessoal com mais de 50 é outro tipo de produto, é outro tipo de demanda. Um outro desafio, e aí eu acho que começa o problema, é a Previdência. A Previdência foi montada num país jovem, onde tinha muita gente, num esquema quase de pirâmide, pagando para pouca gente que estava aposentada. Isso se inverteu. Então, o adulto que está com 60 anos, se aposentam com 55 em alguns casos, né? Mas com 60, 65 anos, antigamente eu me aposentava com 60 anos, a expectativa de vida era 65. Bom, não tinha muito problema nem previdenciário e nem para mim mesmo, que eu tinha 5 anos de vida, né? Expectativa. Era um pouquinho maior que isso, mas eu estou exagerando. Hoje eu me aposento com 60 a 65, vou viver até os 90 a 95. O que eu faço nesses últimos 30 anos da minha vida? É muito tempo. Né? Então, a gente já tem qualidade de vida, também melhorou, porque essa longevidade maior, ela aumentou também pela qualidade de vida. Medicina, uma série de coisas. Mas eu tenho que mudar o estilo de vida. Tá bom, agora com essa qualidade de vida, o que eu faço? Eu sento na minha casa e assisto televisão durante 30 anos. Será que é isso que vai acontecer? Então, são enormes as mudanças, enormes as mudanças de demanda. Eu tenho falado muito para o comércio, pessoal de comércio. O que vocês vão vender na loja de vocês? Aonde vai estar a loja de vocês? Uma outra coisa é que nós estamos começando a primeira geração de 50 a mais, que não é nativo digital, eu não sou nativo digital, mas que já tem bastante habilidade digital. Então, ainda a gente encontra senhores de 75, 80, 85 anos que têm dificuldade, né, de mexer com o celular. Daqui a 20 anos, o senhor de 60, 70, 80 anos sou eu, somos nós. Né? Não vamos ter dificuldade de mexer com o celular. Então, esse comércio eletrônico, que hoje ainda, eu brinco, a minha mãe acho que é a última pessoa que recebe a assinatura de jornal, porque ela quer ver em papel. Então, essas pessoas não vão existir mais. Esse mercado não existe mais. Então, são muitas mudanças de mercado. Como é que eu atendo um consumidor de 20, de 30, de 40, de 60, de 80 anos? É igual? A estrutura da loja é a mesma para atendimento? O produto que está lá é o mesmo no atendimento? O marketing é o mesmo para essas pessoas? Não é. Não é. Então, acho que a gente tem que focar nas nossas experiências mesmo e olhar que vida eu quero. Imagina o seguinte. Primeiro, nós não vamos nos aposentar. Isso é uma má ou uma boa notícia para vocês. Não há recursos na Previdência para todo mundo, para esses 90 milhões de pessoas a mais que vamos ter nos próximos anos se aposentarem. E, se houver, vai ser um recurso muito limitado. Para a gente receber R$500, R$600, R$1.000 por mês, as pessoas terão que trabalhar. Eu acho que isso é um lado até positivo. Para muita gente, talvez não, mas é um lado positivo. Como é que nós vamos fazer isso? Que emprego vai ter para essas pessoas? Qual é o treinamento? Qual é o life learning que vocês estavam falando? O que a gente vai aprender para chegar lá? Quantas vezes a gente vai ter que mudar de profissão ou de skills até lá? Porque se eu com 52 anos que eu tenho hoje, imaginava com 60 só tenho mais 8, eu não estaria muito preocupado em aprender mais nada. Eu falo assim, não, mas eu vou ter que trabalhar mais 38. Se eu vou ter que trabalhar mais 28 na melhor das hipóteses, eu vou ter que aprender mais coisa. Não dá para ficar aonde eu estou durante 28 anos. Né? Então, essas são... Na realidade, eu não trouxe nenhuma solução, né? Só trouxe algumas preocupações e algumas
algumas curiosidades. Mas eu acho que a gente tem que se debruçar, porque é a primeira geração, não só no Brasil. O Brasil tem um problema a mais, que a gente envelheceu e não enriqueceu, né? O Japão já tem esse problema um pouco mais de tempo, mas é uma renda per capita 5 vezes maior que a do Brasil. Então, é um problema, mas é um problema um pouco mais doce que o nosso. Nosso problema, estamos envelhecendo e não enriquecemos enquanto isso. E mais um detalhe, essa é a primeira geração de seres humanos na face da Terra que vai ter uma maioria de população com mais de 50 anos. Isso nunca aconteceu na história. Não é que está acontecendo agora e já aconteceu antes, não. É a primeira vez na história que teremos muito mais gente acima de 50 anos do que as pessoas com menos de 50 anos. É um outro mundo. Ninguém nunca pensou que esse mundo fosse chegar. Graças a Deus ele chegou, mas a gente tem que entender o que a gente vai fazer com esse mundo. Eu paro por aqui, fico esperando os próximos 15 minutos. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Fico contente de estar aqui para conversar sobre esse tema. Parabenizando já todo mundo que está aqui, já quase até às 8 horas da noite, aqui, firme e forte, para poder ouvir a gente falar. Eu vou arriscar um pouco aqui, que eu sou advogado, trabalhista, né? Então, Pina, eu trouxe alguns números. E advogado não é muito bom com número, ainda mais na frente de economista como o Pina. Então, eu vou colocar uns números aqui, mas se eu estiver viajando muito, você me corrige para eu não falar besteira aqui na frente de todo mundo e passar vergonha. Mas, enfim, eu não consigo falar desse tema se a gente não tiver o apoio de alguns números. Eu vou começar, então, esse slide que eu coloquei aqui. O Pina até fez uma menção, parece que a gente meio que combinou aqui a apresentação. O trabalho, a questão do trabalho, das relações de trabalho, realmente, de para 50 pessoas, até 100 anos. Como ele falou aqui, como ele colocou aqui, trabalho, pessoa chegando à idade, à velhice, com autonomia, com educação, com melhor qualidade de vida, nós temos uma previsão aqui que as pessoas vão trabalhar muito mais, aliás, até por necessidade, né, Pina, do que por opção, até os 100 anos. Então, eu fiz uma pequena provocação, colocando assim, a questão trabalhista é de 50 anos para frente, chegando até os 100 anos. Eu tenho um pai de 87 anos, que está produzindo muito, cabeça boa, está fazendo palestra, enfim. E está lá. Eu acho que ele chega até os 100 trabalhando firme e forte, e não só ele, como outras pessoas que eu conheço parecidas com ele. Então, eu coloco essa primeira reflexão seguindo o que o Pina falou aqui, né? O trabalho hoje é para 50 anos, 60, 70, e pode ser o trabalho com emprego ou o trabalho sem emprego. E essa é uma outra questão importante aqui. Ah, mas eu vou ter que trabalhar? Puxa, mas quem é que vai me empregar? Bom, esta é uma modalidade. Nós temos o trabalho com emprego, com vínculo de emprego. Nós temos também o trabalho sem vínculo de emprego. Aqui eu passo para frente. Muito obrigado. Então, nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde, eu vou estar lendo aqui, porque eu estou com a TV aqui. Ela já classificou aqui os tipos de idosos, né? Não tem mais gente só com 60 anos, mas ela já classificou os idosos em 3 grupos, né? De 55 a 64 anos, que são os pré-idosos, os idosos jovens de 65 a 79, os idosos de idade avançada a 80 anos. Essa turma toda, ela vai ter que enfrentar essa realidade do envelhecimento, com todas as suas contingências, mas a questão também do trabalho. E como o Pina falou, a velocidade do envelhecimento aqui no Brasil é espantosa. Os números que ele apresentou aqui já demonstram. A França demorou 120 anos para duplicar a sua população idosa. Vejam isso aqui, esses dados aqui. Estados Unidos, 70 anos, e o Brasil, 20. Então, nós estamos com o avanço da nossa população idosa muito acelerado. Em 2050, vai dobrar. Os números do Pina aqui, que ele trouxe, é isso aqui mesmo. Em 2050, dobra. Como é que você faz para absorver essa mão de obra que vai estar com uma qualidade de vida boa no mercado de trabalho? Então, esta é uma grande indagação. E aí nós enfrentamos a questão da demografia, que o Pina também colocou aqui, né? A demografia eles já estudam esses problemas do envelhecimento, porque identificando que nós vamos ter menos jovens para sustentar mais idosos recebendo os benefícios da aposentadoria. A conta não vai fechar, como o Pina colocou aqui. E se a conta não fechar?
como é que você vai fazer? Em vez de você receber uma aposentadoria de R$2.000, você vai viver com 500, porque a conta não vai fechar. E olhe lá, quem vai viver, quem vive mais, então, necessariamente vai ter que trabalhar mais. O Pina já colocou aqui os dados corroboram para esse fato. No ano 2000, o Brasil tinha 14 milhões de idosos, em 2010, 21, em 2030, 42 milhões. É muita gente que vai ter que ser absorvida pelo mercado do trabalho, absorvendo os recursos da aposentadoria, com menos gente jovem entrando no sistema para ajudar a manter o sistema previdenciário em ordem. Então, as indagações vêm agora, né? O que nós vamos fazer? Quem é que vai dar emprego para essas pessoas? E que tipo de emprego? Que tipo de trabalho? Trabalho com emprego, trabalho sem vínculo de emprego? E como é que nós vamos tratar a questão da qualificação? Como é que essas pessoas idosas, vocês estão vendo esse seminário aqui, esse evento, elas vão se qualificar para o mercado de trabalho? O metaverso, como é que as pessoas idosas vão absorver a questão do metaverso, que tem que ser absorvida, tem que ser entendida em alta velocidade? Quando a gente fala, então, a questão, você levantou bem essa questão do metaverso, e a gente fala do 5G, como é que o idoso vai entender a ultra velocidade dessas tecnologias para absorver tudo isso e se inserir no mercado de trabalho? Se para a gente já é difícil, eu estou falando para a gente, para as pessoas que não têm 80 anos, agora vocês imaginam para essas pessoas que chegarem a 70, 80 anos, daqui por diante. Quais são as saídas, então, que nós vislumbramos? Eu estou como o Pina aqui, colocando mais indagações do que respostas, né? Nós temos alguns indicativos que poderiam servir de saídas para as pessoas idosas entrarem no mercado de trabalho. Aqui, nos países avançados, alguns estão já praticando jornada de trabalho mais curta para o idoso. Esta é uma alternativa que está se usando. Nós não temos essa prática ainda no Brasil, mas, por outro lado, nós temos aqui no Brasil algumas leis que podem dar um indicativo, e elas podem estar se adaptando à questão do idoso. Por exemplo, a lei que trata do trabalho em tempo parcial, trabalho intermitente, que é aquela lei que paga somente aquele período que o trabalhador exerce a sua atividade. Isso pode ser feito para o idoso também, essa lei pode ser usada porque ele pode também trabalhar somente aqueles períodos específicos. E o próprio teletrabalho, né? O trabalho que hoje em dia, depois da pandemia, já falaram aqui que ninguém mais quer voltar para o trabalho presencial. O teletrabalho pode ser uma alternativa também para a pessoa idosa se valer para poder se inserir no mercado de trabalho. As tecnologias continuam sendo um problema e a solução. Graças à tecnologia, que nós conseguimos passar 2 anos de pandemia dentro de casa por conta do teletrabalho e tudo que veio com elas. Agora, infelizmente, é o outro lado da mesma moeda, a tecnologia também, ela vem nos impondo um desafio muito grande, que é a sobrejornada, impingindo a todos aqui trabalhar muito mais do que se trabalhava antes, por conta do tempo que a gente fica vinculado aos aparelhos telemáticos. Então, esse é um outro desafio, como eu coloquei aqui já também, para a pessoa idosa, enfrentar esse novo mundo tecnológico em alta velocidade que nós vamos ter que estar tratando para ver como é que ele se adapta às pessoas que estão envelhecendo. Os desafios da longevidade são grandes. O Pina falou, inclusive, a frase aqui, né? O Brasil ele vai ficar velho antes de ficar rico. Muito bem colocado aqui, Pina. No Japão não é assim. Pois é, nós temos essa variável, que nós temos aqui a população economicamente, a renda per capita baixa, a pessoa idosa que já vem, todos nós, né, em geral, a grande parte da massa de trabalhadores do Brasil vem com uma educação deficiente que dificulta, inclusive, a absorção das novas tecnologias. Nós temos muitos desafios para serem enfrentados aqui para o trabalho para o idoso. Mas nós temos alguns indicativos importantes aqui, talvez aqui eu deixo já indo para o final da apresentação. As notícias não são tão duras assim, mas nós temos aqui uma certa sensibilidade de algumas empresas para a questão do trabalho para o idoso.
Então, nós temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, lá a Gol, ela já começou a abrir vagas para idoso. Isso acontece nos Estados Unidos também. As empresas aéreas estão entendendo que a pessoa idosa que serve como história de bordo tem muito mais capacidade, jeito, disponibilidade e bagagem para poder atender a população nos aviões. Então, esse fenômeno que nós estamos verificando na aviação aérea americana já está acontecendo aqui no Brasil também. O Grupo Pão de Açúcar também tem um programa muito interessante de qualificação, inclusive, e de inserção do idoso no mercado de trabalho. E já foi dito aqui, acho que a pessoa que falou aqui antes, né? As farmácias, nós temos aqui a Farma Mais 50, aqui, a Drogaria São Paulo, que vem implementando um programa interessante de qualificação e inserção do idoso no mercado de trabalho. E também nós temos aqui o próprio SESC, eu até deixei um site aqui, que vem implementando um programa muito interessante de trabalho social com idoso, onde vem promovendo a inserção no mercado de trabalho dessas pessoas. E também a Gig Economy, nós temos aqui a questão de toda a tecnologia que impacta, como eu já coloquei aqui, na qualificação do idoso, e que nos faz entender de que, ainda que a tecnologia ela traga esses desafios, ela traz também muita oportunidade para nós fazermos a qualificação dos idosos para o novo mercado de trabalho. Ainda nós enfrentamos, não bastassem essas notícias não muito boas, enfrentamos muito preconceito com relação ao idoso. Isso aqui já foi tratado aqui, eu não vou nem entrar nesse tema, porque não é objeto da minha apresentação, mas nós temos o natural preconceito, infelizmente, com o idoso. Isso é um outro obstáculo que deve ser suplantado, né? Por outro lado, nós temos aqui alguns movimentos das empresas no sentido de sensibilização com relação a essa questão, tanto que a gente está aqui num evento gigantesco para buscar algumas alternativas e algumas reflexões para a inserção do idoso no mercado de trabalho. E, por fim, eu digo que esta sensibilidade das empresas acontece também não só pela questão que está na nossa cara, na nossa frente, como o Pina colocou. Hoje, nós estamos enfrentando isso agora, né? O futuro é o presente do idoso, né? Mas as empresas também estão se movimentando nesse sentido para poder tratar melhor essa questão por conta do ESG, né? Então, nós estamos vendo o que é saudável e positivo. A questão da governança, do ambiente de trabalho saudável, da responsabilidade social, principalmente daquelas empresas que estão hoje, vocês sabem disso, a empresa de capital aberto que tem ação na Bolsa de Nova York, se ela não estiver inserida no ESG e não mostrar que ela está com uma política efetiva de inclusão de pessoas, de minorias nos seus quadros, dentre elas os idosos, ela tem o valor da sua ação valendo menos do que aquelas empresas que estão engajadas no ESG. Então, me parece que o ESG traz aqui um acelerador, ele é um elemento positivo para nos ajudar a refletir sobre essa questão da inserção do idoso no mercado de trabalho. Portanto, para concluir, eu vejo que nós temos políticas interessantes e gestos e na direção de inclusão das pessoas idosas no mercado de trabalho, mas tudo isso, logicamente, que é um processo de longo prazo. De longo prazo, de conscientização da sociedade, de você derrubar os preconceitos, enfrentar as questões econômicas, encontrar legislação trabalhista amigável e amistosa para o idoso. Enfim, essa questão toda exige um movimento complexo e articulado de toda a sociedade. Portanto, eu encerro aqui, fazendo a companhia ao meu amigo Pina, trazendo para vocês, para todos nós aqui, muito mais indagações do que conclusões, mas eu acredito que esse que é o objetivo da nossa reflexão hoje, todos nós pensarmos juntos como é que nós vamos conseguir atender e olhar para o idoso neste novo mundo que se coloca aqui do trabalho para as pessoas com 50 anos ou mais. Muito obrigado. Bom, obrigada, Pina, obrigada, Eduardo. Acho que dados, né, muito importantes, muito impactantes.
E uma coisa que fica muito forte para mim é o quanto a gente precisa ampliar a empregabilidade do idoso, né? E, inclusive, né, quando você falou do metaverso e todo esse entendimento desse novo mundo do trabalho, das tecnologias, inclusive vou aproveitar e convidar todos para baixarem o Catalysta com K, que traz exatamente esse tipo de conteúdo de uma forma fácil. E a gente sabe que é um problema global, né, que o Brasil é de todos os países que passam por isso, mas que tem países que já estão criando políticas públicas para fomentar o lifelong learning, ou o aprendizado ao longo da vida, para que as pessoas possam se manter atualizadas e, assim, ampliar sua empregabilidade. O que, na visão de vocês, a gente pode, no Brasil, começar a fazer, seja de políticas públicas, seja o próprio Sistema S e outras instituições, ajudando a se fomentar esse movimento? Quer começar? Sim, eu começo aqui. Opa. Eu vejo que aqui, Paula, o que você está trazendo é um fator muito importante. O Sistema S. A gente ouve tantas críticas, né, ao Sistema S. Puxa, a vida... Está aqui um bom exemplo daquilo que pode ser feito. O SESC, aqui de novo, eu volto aqui a essa assertiva aqui, implementa um programa muito interessante, envolvendo as tecnologias, aulas, enfim, diversas, enfim, de inclusão das pessoas com deficiência. E aqui é o Sistema S, funcionando, aliás, muito dentro do seu objetivo, da sua missão e da sua razão de ser. Então, talvez aqui a gente precise fomentar mais, talvez, exemplos como este, para a gente entender que o sistema sindical, e na estrutura sindical, empresarial, né, econômica, pode oferecer, sim, alternativas muito interessantes para a gente pensar nessa questão da empregabilidade. Como você colocou, a questão do trabalho é muito complexa, porque se nós enfrentamos muito preconceito no trabalho com vínculo de emprego, uma alternativa que se busca é o empreendedorismo para o idoso. Seria o trabalho sem vínculo de emprego. Mas aí nós precisaríamos de um outro tipo de qualificação para que o idoso entendesse o que é ser empreendedor, assumindo os riscos da sua atividade que ele não assume enquanto empregado. Como nós estamos com 79 anos de CLT, onde na relação de emprego você tem uma segurança absoluta, na relação sem emprego, sem vínculo, você tem um risco enorme de você, no final do mês, faturar ou não, de você, no final do mês, ter a sua receita ou não. São outros desafios, você imagine isso, para o idoso. Então, nós temos que incutir nessa população que está envelhecendo a garra, o gás de você empreender. Que talvez, penso aqui, que talvez esse seja um caminho, são outros os desafios, mas que nós poderíamos olhar para que a gente eu não vou dizer, não dá para se afastar do preconceito, mas que a gente pudesse trabalhar a inserção no mercado do trabalho através do trabalho sem vínculo de emprego. São outros desafios, não menos importantes do que o trabalho com emprego. Mas aqui, Paulo, eu deixo essa reflexão porque eu estou imaginando aqui que as leis do trabalho hoje, que estão aqui, trabalho de tempo parcial, teletrabalho, o trabalho intermitente, elas estão aí, mas elas estão sendo usadas pelos idosos? Me parece que não é só um problema da lei. É a capacidade que o idoso tem de se comunicar com essas leis para poder usá-las e inserir no mercado de trabalho. Então, são questões que realmente, quem sabe aqui nesse seminário, aqui nesse congresso, a gente já sai com alguma coisa aqui um pouco mais concreta. São reflexões, né? São reflexões que a gente coloca para todo mundo aqui. Mas o Pino, eu tenho certeza que ele vai responder tudo, porque o Pino tem as soluções aqui. Né? Vai lá, Pino. Eu ia partir, pastor, de onde você começou mesmo. Escalar, ficou até mais fácil. A gente fala do Sistema S. O Sistema S é um nome fantasia para algo muito,
muito diverso, né? Eu conheço bem o SESC e o SENAC, um pouquinho menos o SES e o SENAI, mas são duas coisas, eu concordo absolutamente. A gente tem que pensar, esse idoso, ele tem que trabalhar, ele tem que ser qualificado. Então, a gente vai ter que repensar os cursos de qualificação. Nós vamos qualificá-lo para quê? Né? Não é sem motivo que o Exército tem conscritos de 18 anos. Não faz sentido eu começar a alistar senhores de 80 anos de idade. Né? Então, existem coisas adequadas e coisas mais ou menos adequadas para cada idade, para cada estilo, para cada capacidade, né? E interesse das pessoas. Porque não é só a diferença física, existe a diferença de interesses, também por conta individual e também por conta da idade. A gente vai mudando nossos interesses, isso é uma coisa absolutamente natural. Então, não só no SESC, mas nós temos que pensar no SENAC, por exemplo. Certamente no SENAI, nós vamos formar novamente, são excelentes torneiros mecânicos que tem no SENAI, mas a gente vai ter que ter alguma outra profissão para 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. No SENAC é a mesma coisa. No SESC, eu acho que é um exemplo sensacional, porque eu acho que poucos exemplos no mundo são iguais de qualidade de vida, porque nós temos lazer e lazer para idosos, nós temos esporte e esporte para idosos, né? Nós temos alimentação, cultura. Então, ou seja, depois que eu trabalhar, eu com 70 anos de idade não vou só trabalhar, mas eu tenho lazer, cultura, uma série de coisas que eu gostaria de ser atendido com qualidade e com gente que pensou aquilo para a minha idade. E o que pensou não vai além só de coisas novas, mas como é que eu acesso um teatro, né? Tendo eu 50, 60, 70, 80, vai sendo diferente. Como é que é esse teatro? Como é que são essas cadeiras? Qual é o público? Qual é o tempo do espetáculo? Especialistas sabem fazer isso melhor. Então, acho que é um excelente exemplo. E vou avançar na parte da legislação. O MEI é uma legislação muito bacana para estimular o empreendedor, mas ela tem um problema intrínseco, conversei muito com seu pai sobre isso, que é Previdência. É a Previdência. Né? Você, com 20 anos de idade, está pagando muito pouca Previdência para ter um benefício continuado lá na frente, não fecha a conta também. Com o idoso, esse problema não existe mais, porque ele já não está contribuindo. Então, qualquer coisa que ele contribuir a mais, só melhora a Previdência. Ele já é hoje um receptador da Previdência e não é um contribuinte. Então, talvez pensar esse tipo de... Olha, faz sentido eu ter MEI e estímulos legais para o empreendedor a partir de uma certa idade, dado que ele já não está mais contribuindo. Qualquer coisa que ele contribuir é a mais. Então, a gente vai ter que repensar, porque não dá... Não vai ter como a gente fazer, eu detesto chavões, mas fazer omelete sem quebrar ovos. Nós vamos ter um problema de previdência, como você mesmo falou, nós temos um problema de envelhecimento da população, temos que tornar isso factível e tentar fazer o melhor possível e tornar novamente o lazer e o emprego, a qualificação, algo também o mais próximo possível do prazeroso para essas pessoas. Eu não estou pensando em obrigar as pessoas com 80 anos de idade a trabalhar algo que elas não querem. Não faz, é uma crueldade que a gente não deveria ter nos jovens, com os idosos é ainda pior. Interessante isso. Desculpa, Paulo, só para complementar aqui, de repente a gente podia estar pensando, como você colocou aqui, no MEI, né, o MEI mais 50, né? Então você poderia ter o MEI, que é um microempreendedor individual, ou seja, de novo, um bom exemplo de trabalho sem emprego, trabalho sem vínculo de emprego, onde você tem a autonomia e a liberdade dessa pessoa estar executando sua atividade, contribuindo para a Previdência, porque, se não me engano, com 60, 70 reais por mês, aí você está lá no mês já contribuindo para o sistema previdenciário, você não se afasta dele, não é uma contribuição gigantesca, de modo que, acredito que não seja muito pesado para as pessoas que estão justamente procurando uma atividade mais elaborativa, mas, de repente, aqui, Pina, muito boa lembrança tua, que a gente podia pensar no MEI mais 50. O MEI já existe, mas talvez canalizá-lo, direcionar o MEI para essas pessoas que com 50 anos ou mais, né, Paula? Acho que poderíamos pensar numa coisa assim também, né? Maravilha.
Pois é, né? Isso, pois é, como o Simples, que veio aqui trazer um monte de benefícios. Então, você veja que nós temos algumas reflexões alternativas interessantes aqui para pensar, né, Paulo? Com certeza, acho que é exatamente isso, né? Temos que olhar para essa população que cresce e pensar as alternativas. Não, Paulo, não, nada como ter um economista para trazer racionalidade, né, e colocar a gente, porque advogado não faz isso, advogado viaja, o economista traz tudo o pé no chão. Mas uma coisa também que me chama a atenção, que o Pina falou, é da adaptação, né? Como o mercado tem que se adaptar para olhar para os produtos, serviços, para cada faixa etária. Hoje a gente fala muito, quando saem estudos geracionais, fala-se muito da geração Z, da geração alfa agora. Você falou das políticas de diversidade e inclusão, que também falam muito de mulheres, muito de diversidade de raça. Se fala pouco de estudos geracionais de 50 a mais, 60 a mais, da inclusão. Qual é o risco para os negócios de não estar olhando e focando na população que mais cresce, né? É o risco de sumir, né? Se você tem o seu grupo o seu foco de consumidores, clientes, ele está desaparecendo por qualquer que seja o motivo, né? As mulheres mudaram de comportamento da década de 60 em diante e elas tomam decisões que não tomavam, por exemplo, como comprar um automóvel. Não faz sentido você esquecer um grupo que é 54% da população ao oferecer um produto. Isso aconteceu ao longo dos anos. Quem não viu isso, sumiu do mercado. Se você não notar que as pessoas estão envelhecendo e continuar vendendo artigos de carnaval, sei lá, até os idosos também podem ir para o carnaval, né? Mas se você continuar vendendo pirulito, eu acho que você vai ter cada vez um público menor. Então, o risco é você sumir. É que eu acho também que as próprias pessoas têm que pensar que elas vão envelhecer, né? Porque a outra alternativa é muito pior, né? Então, como é que você se sente fazendo 50 anos? Diante da outra alternativa que eu tinha, é melhor. Era não fazer os 50 anos. Eu espero fazer 80, 90. Né? Como é que você se sente? A outra opção não é tão boa. Então, essas pessoas também têm que entender isso e se preparar para trabalhar mais tempo, não só, novamente, com a crueldade, vocês têm que trabalhar porque não tem dinheiro para todo mundo, não, porque primeiro, não tem recursos para todo mundo. Se uma quantidade de 80% da população, 60% da população tiver que ser sustentada por 20% ou 30%. Segundo, novamente, o que eu faço nos últimos 30 anos da minha vida, esses últimos 30 anos? Não é um tempo curto, né, para a gente não ter qualidade de vida. Então, as empresas têm que se adaptar e saber que o mercado tem um número cada vez maior deste tipo de cliente, fazer estudos geracionais, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele pode, e as pessoas têm que se preparar para viverem mais tempo melhor. Deixa eu só fazer um complemento aqui, que é muito importante que o Pina colocou. Estava pensando aqui na sua pergunta, Paulo. Vejam isso daqui. Em termos de qualificação da mão de obra, comércio e serviço tem muito mais facilidade para qualificar e absorver essa mão de obra do que indústria. Sim. Não é? Na indústria, às vezes, para você conseguir encaixar numa atividade industrial, você precisa ter 2 idiomas, enfim, ter um curso danado para poder entender e mexer com uma máquina que é de alta tecnologia e exige muito desse profissional, que tem que ter uma bagagem, inclusive, lá atrás, que nem todas as pessoas têm. Então, vocês vejam que o comércio e o serviço têm a possibilidade de executar e exercer uma absorção maior das pessoas com mais de 50 anos. E eu digo mais ainda, eu já estava estudando esse tema, a gente olhando para os dados, já existem pesquisas comprovando que quando você insere um idoso numa loja de serviço, o comércio aumenta a venda, aumenta a qualidade de vida, não só dele, mas aumenta o ambiente de trabalho, melhora justamente porque você está com uma pessoa mais qualificada, mais preparada para exercer aquela atividade, com mais paciência, com mais atenção, consequentemente com produtividade alta. Então, vejam, nós temos aqui, eu acredito que o comércio e o serviço, nós aqui, e da Federação do Comércio, da CNC, enfim, todas as empresas que estão nessa área, tem um grande, na minha percepção, um grande diferencial aqui de poder absorver com uma certa
facilidade maior essa mão de obra do que a própria indústria. Talvez aqui, Pina, a gente podia estar pensando numa coisa assim e focar e trazer essa mão de obra aqui para ser qualificada justamente comércio, serviço e turismo. O turismo, quando você insere um idoso, não é? Isso é comprovado. Você coloca um idoso para atender as pessoas no hotel, com certeza você vai ter aqui muitos e muitos benefícios, além de você estar proporcionando a inserção desse idoso no mercado de trabalho. Você vê, isso aqui está tudo com a gente. Comércio, serviço, turismo, está tudo com a gente. Restaurante, loja, não é? Vocês não acham que Sim. É por aí? Pegando esse gancho, Eduardo, a gente tem uma pesquisa da FGV feita com empresas, com 140 empresas, que mostrou que tem uma percepção positiva em relação às pessoas 50 a mais no mercado de trabalho, que eles têm as habilidades socioemocionais, né, os soft skills mais desenvolvidos, são mais comprometidos e mais éticos. Por outro lado, tem uma percepção da dificuldade com a tecnologia ainda, a dificuldade em se atualizar é um pouco da falta de flexibilidade. E naquilo que a gente falou, né, como é que essas pessoas podem se atualizar, estar mais preparadas para se manter empregadas e como as empresas podem ajudar nisso, né, dado que no mundo onde a tecnologia vai substituindo o trabalho também operacional e as habilidades socioemocionais vão sendo cada vez mais importantes e esse público ele já tem isso mais evoluído. Sim, olha, eu concordo aqui, Paulo, a gente tem, primeiro, os desafios são grandes. Agora, eu sinto que nós temos duas vertentes aqui, falando, assim, refletindo sobre tudo o que nós falamos aqui, nós três aqui, né? O trabalho, eu sinto que nós temos duas vertentes, dois caminhos bons para o trabalho à distância e para o trabalho presencial para o idoso, como a gente colocou aqui, né? Me parece que o trabalho presencial para o idoso, para nessas áreas do turismo, como a gente colocou, é extremamente importante, até porque não dá para você colocar, ainda não tem um robô que vai ficar lá na frente atendendo num balcão do restaurante. Se bem que tem, né? No Japão tem, né? uns robôs que servem, enfim. Mas nós não temos isso aqui, vai demorar muitos anos para chegar. Nós temos que aproveitar efetivamente esse momento para qualificar. E aí, Paula, o que você colocou aqui, você já tem esses dados dessa pesquisa que você nos traz aqui, mas não tem muita saída não, viu? Eu acredito que a pessoa que está hoje, que tem 40 anos, ela precisa ter uma coisa que, me parece que, seguindo o que o Pina colocou, entender, parece óbvio isso daqui, né? Que ela vai chegar nos 50, que ela vai chegar nos 60. Aliás, a probabilidade dela chegar nos 70 é muito grande. E a probabilidade dela chegar nos 100, já tem uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que as pessoas que estão nascendo hoje, tem muito mais chance das pessoas que estão nascendo hoje, tem muito mais chance de chegar aos 100 anos, 105 anos. Então, elas vão ter que se qualificar e entender que, mesmo durante o exercício da atividade laborativa, naquele momento que elas estão com 35, 40 anos, elas têm que se preparar ou para sair do mercado formal de trabalho, mas, de qualquer maneira, se preparar para os 60 anos, para os 50 anos. Se nós não tivermos essa percepção, né, de que é necessário, absolutamente necessária a questão da qualificação e investir nisso a partir de agora, todo mundo, nós vamos sofrer muito quando nós tivermos que sair do mercado formal de trabalho. Me parece, Paulo, que aí nós não temos como escapar e aí nós temos que buscar todos os meios possíveis e imagináveis para a gente se qualificar. Aí a tecnologia traz hoje grandes vantagens, porque hoje você, no celular, você aprende muita coisa com 2 cliques na tela. Tem cursos de montão, aí coisa que antigamente não tinha, porque a gente só aprendia na escola. Hoje, inclusive, tem gente que aprende, tem que estar na escola, porque aprende através dessas tecnologias. Enfim, é por aí, usar esses meios novos telemáticos aí para poder entender o que eles nos oferecem em termos de qualificação, para nos prepararmos para, inclusive, não só ficar no mercado de trabalho, mas sair quando nós tivermos os 50, 60, 70 anos. Eu vejo dessa forma, evidente,
A gente tem que se preparar e tem exemplos muito bons. Primeiro, eu acho que o pessoal da tecnologia, eles entenderam muito rapidamente que o usuário está envelhecendo também. Então, a gente já tem... Tá cada vez mais muita coisa, já amistoso, tem né? muita coisa para o idoso, não tem? Já tem coisas tem, mais amistosas, o celular já é diferente, etc. Mas uma coisa muito importante, e eu volto no que nós dois falamos de você estar preparado para envelhecer. Eu tenho um exemplo, tem uma senhora aqui que perguntou, que fala que é uma cuidadora, né? Eu fiquei olhando para ver se não era cuidadora da minha mãe, porque a história é a mesma, né? Tem dor no quadril, não sai de casa, não anda por nada. E a minha mãe tem a mesma idade do meu chefe, é o risco que eu estou correndo. Mas o meu chefe, que tem 80 anos, é uma pessoa muito diferente da minha mãe, que tem 80 anos. Minha mãe é aquele estereótipo do idoso muito velho. Tem dificuldade de ligar um celular, de ligar uma televisão, porque ela esteve fora do mercado de trabalho, esteve fora, ela se preparou para envelhecer, não para envelhecer bem. Se você está no mercado de trabalho, uma boa parte disso vai estar resolvida. Você vai estar se atualizando. Isso é uma das coisas. Parte do treinamento é estar se atualizando, aprendendo no trabalho, que é um pouco do que a gente tinha comentado. Então, claro, as empresas estão se adaptando para isso, inclusive para facilitar esse aprendizado, mas o indivíduo entender que essa idade vai chegar é muito importante para ele decidir qual é a velhice é uma palavra feia, mas qual é a velhice que ele vai ter. Negócio, Pina, quando você é jovem, você não acredita que você vai ficar velho. Esse que é o negócio, né? Então, você não acredita. Eu, quando era molecão, eu tinha meus 30 anos, juro por Deus que eu não imaginava que eu fosse ficar assim, passar dos 40. Eu não posso falar a minha idade aqui, né? Mas que eu fosse passar dos 40, 50 anos, e passei. Então, isso, Pina, que você está falando, é muito importante. E aí eu vou colocar aqui uma coisa assim de fundo mais filosófico, mais introspectivo, mas até mais no campo da psicologia, para a gente relaxar um pouco e dar uma desanuviada com o nosso tema, que é árduo, né? Enquanto jovem, nós vamos ter que sentir o desconforto de poder envelhecer, de saber que isso incomoda um pouco, que aí é um desconforto saudável, não um desconforto porque, porque isso é a natureza, mas o desconforto no sentido de provocar um movimento, assim, putz, na hora que eu começar a envelhecer, eu vou ter que buscar outras coisas, é nesse sentido, sabe, o desconforto para incomodar, porque isso traz o movimento, assim, putz, então deixa eu ver o que eu posso fazer agora e já, para me qualificar, porque se você não sente nada, Pina, se você acha assim, nunca vai chegar, como eu estou me colocando aqui, nunca vai chegar, não sei o quê, e você fica parado e não sente essa coisa um pouco incomodando, quando chegar, você fala assim, putz, como você falou, Pina, chegar rápido. Quando chegar, fala assim, putz, chegou, e o que eu faço agora? Aí na hora que o sujeito vai falar, agora, fala assim, pô, mas já devia ter feito um pouco. Então, é nesse sentido, sabe? Tem que sentir um incômodozinho assim dentro para poder movimentar. Eu acho que buscar essa coisa. Não é o desconforto para deprimir, é o desconforto para movimentar, para trazer assim aquela coisa, assim, essa é uma realidade hoje, mas amanhã vai ser outra e eu sei que vai chegar. Então, talvez seja. Isso aí. Obrigada. Bom, obrigada, Pina. Obrigada, Eduardo. Agora a gente vai encerrando. Okay. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, antes de encerrar, a gente agradece aos patrocinadores, Sebrae, Silver Week, Prefeitura de São Paulo, Banco Safra, Prevent Senior, EMS, Transmontano Saúde, Banco Itaú, Itaú Viver Mais, Surf, Tena, Molico, Multigold, Jolive, Grupo Comolate, além do apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo. Bom, gostaria de convidar a todos para a apresentação que está acontecendo já, a partir de agora, no auditório principal, com 2 corais. Então, sejam todos bem-vindos para essa apresentação. E amanhã os trabalhos começam a partir de 10h30, o início das palestras no auditório principal. Boa noite a todos. Muito obrigado, hein?